Oi, gente, tudo bem? A gente vai dar continuidade agora com a nossa videoaula de redação. Essa aula de hoje é uma continuação das aulas anteriores, das duas aulas anteriores. Na primeira aula, a gente trabalhou com modelos de introdução, que eu apresentei para vocês 5 modelos de introdução e pedi para que vocês fizessem, né? Na aula passada, a gente trabalhou com o desenvolvimento, quais são os elementos que precisam estar no desenvolvimento, de que maneira a gente pode fazer o desenvolvimento. E, por fim, essa aula é a aula de conclusão, ou seja, a proposta de intervenção, ou seja, a competência 5 da redação do Enem. Se vocês pegarem o manual de redação do Enem, vocês vão perceber lá que o Enem é dividido em 5 competências. E cada competência dessa, ela vai variar de 0 a 200 pontos, certo? Então, esse conjunto de competências, né, a soma dessas competências, que dá a nota de vocês, que é de 0 a 1000 pontos, ok? Existe uma competência, que é a competência 5, que é chamada proposta de intervenção. O que é que essa competência pede? Eu não estou com a competência aqui, então não vou ler na íntegra, mas ela pede basicamente que você apresente uma proposta de intervenção para o problema exposto no texto de apoio, o problema que você vai dissertar durante a construção da sua redação. Então, normalmente, a redação do Enem, ela apresenta uma problemática. E você vai mostrar a sua opinião daquela problemática, e a sua opinião, ela vai ter diversos argumentos, né, que você vai utilizar, o argumento que você sente mais confortável. Esses argumentos, eles vão ser exemplificados. Você vai trazer outras áreas do conhecimento para fortalecer a argumentação de vocês. E, por fim, esse problema, essa argumentação, ela não pode ficar sem solução. Então, vocês vão ter que procurar uma maneira de solucionar. E aí, uma coisa que eu sempre falo em sala de aula é que antes de a gente começar a escrever a redação, a gente tem que planejar o nosso texto, justamente por conta da proposta de intervenção. Eu só posso argumentar, eu só posso apresentar uma problemática se eu souber como resolver essa problemática. Senão, nada vai adiantar. Eu preciso saber resolver este problema. E aí, o que acontece? Muitos textos, quando eu digo muitos, gente, eu estou falando muitos mesmo, muito texto, eu vejo que as pessoas utilizam sempre, as pessoas devem fazer tal coisa, as pessoas têm que parar de agir assim, as pessoas têm que fazer tal coisa, o pai e a mãe têm que olhar tal coisa. E isso é uma estratégia muito complicada. Por quê? Quando a gente pensa numa proposta de intervenção, a gente está pensando numa coisa concreta e séria. Então, a gente precisa de um projeto para que a coisa funcione de fato. Inclusive, nas redações, quando eu corrijo, que eu vejo, né, proposta assim, o pai, a mãe tem que fazer tal coisa, as pessoas têm que parar de fazer tal coisa. Eu sempre pergunto, e quem é que vai fiscalizar essa pessoa? Né? Quem é que vai estar ali de olho para saber que aquela pessoa vai estar fazendo a coisa correta? Ou que você julga que é correto, né, na sua proposta, que você julga que é correto. Então, a gente sempre tem que ficar de olho nisso, ok? Então, de que maneira eu posso apresentar uma proposta boa? Primeiramente, a gente tem que pensar nos temas. Quando a gente começa a estudar redação, e é uma coisa que eu também falo para vocês, a gente tem que pensar em estudar em temas amplos. Por que temas amplos? Porque, olha só, toda redação ela vai tratar ou de saúde, ou de educação, ou de problemática com lixo, ou de tecnologia, ou de problemas sociais. Então, se a gente começar a estudar essas temáticas amplas, qualquer tema dentro dessa temática, a gente vai conseguir resolver. Um exemplo, se a gente estudar a temática da cultura, a prova do ano passado era sobre o acesso ao cinema. Cinema não é cultura? Cinema é cultura. Então, se a gente já começa a estudar as temáticas amplas, a gente vai saber como resolver os problemas das temáticas amplas. Além do mais, a gente precisa ter em mente que a nossa proposta de intervenção, ela precisa resolver, ela precisa responder alguns fatores. Que fatores são esses? As pessoas falam, gente, meio, detalhamento, enfim, né? Só que eu acho muito mais fácil assim. O que é a proposta de intervenção? Para quem é essa proposta de intervenção? Qual o objetivo dessa proposta de intervenção? Eu vou fazer uma proposta por quê? Qual é o meu objetivo? Quem vai aplicar ou fiscalizar essa proposta de intervenção? E o detalhamento, ok? E aí uma outra coisa que também sempre vem, né, na mente das pessoas quando estão fazendo
A redação é, tá, professora, eu tenho 2 argumentos. Eu tenho desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Cada desenvolvimento está trazendo um argumento, está me trazendo uma problemática. Eu vou ter que apresentar 2 propostas de intervenção? Não, não necessariamente. O que é que vocês podem fazer, que é o que eu faço, que eu acho válido, uma maneira, uma solução? É vocês trabalharem com argumentos semelhantes, ou então com argumentos que um puxa o outro. Dessa maneira, a proposta de intervenção de vocês vai servir para os 2 argumentos. Ou a gente também pode ter proposta de intervenção, que eu apresento uma proposta, logo em seguida eu apresento outra. E aí eu posso detalhar as 2 de maneira breve. Enfim, eu vou ler para vocês aqui uma proposta de intervenção da redação do ano passado, que falava sobre o cinema brasileiro. Tá? E aí a gente vai comentar um pouquinho. Olha só. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Então, veja, ele colocou um conectivo para retomar o texto e ele colocou qual é o problema, que é o acesso do cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura, quem deve, por meio de um amplo debate entre, aí ele vai chamar mais agentes, Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine, e profissionais da área de quê? Do cinema, né? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Então, olha só, ele propôs, por meio do Ministério da Cultura, em parceria com a sociedade civil, com a Agência Nacional de Cinema e com profissionais da área, ele propôs o quê? Um plano nacional de democratização do cinema no Brasil. Essa é a proposta dele. E aí, qual é a ideia desse plano, né? Qual é o objetivo desse plano? Vamos lá. A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. A problemática não era que não se tinha uma democratização do acesso no cinema no Brasil? Ele conseguiu resolver. Vamos lá. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escola pública. Além de lhe dar proposta, de dizer quem vai fazer a proposta, dizer qual é o intuito da proposta, ele está detalhando como é que essa proposta funciona. Aí tem mais outra. Aí ele acrescenta mais um conectivo aí. Ademais, o governo federal, olha só outra agente, né? O mesmo agente, né? O governo federal deve também, quando ele utiliza também, é que ele está acrescentando uma proposta a mais. Deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, de que maneira ele vai fazer, né? Incentivar os cinemas a reduzir os custos de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Então, como é que ele encerra essa proposta dele? Ele apresenta 2 propostas, uma dizendo qual é a proposta, quem vai aplicar a proposta, qual é o objetivo da proposta, detalhando a proposta. A outra, ele não detalha muito bem, mas ele apresenta uma proposta, provavelmente para o desenvolvimento 1 e para o desenvolvimento 2. E no final ele ainda dá uma retomada no texto dele, quando ele diz assim, vivenciada em Cine Hollywood, ele está puxando provavelmente alguma coisa que ele escreveu lá no início, no primeiro parágrafo, na parte de contextualização. Beleza? Então, para a atividade de hoje, a gente vai tentar fazer uma proposta, a gente vai fazer uma proposta de intervenção com o tema que eu já deixei desde as 2 aulas anteriores. E essa proposta de intervenção ela tem que ter todos esses elementos. Atentem para uma coisa. Não é que vocês não possam deixar a demanda para as pessoas devem fazer tal coisa. Ele deixou aqui. Mas não é alçada das pessoas especificamente. Você tem que chamar um órgão porque dá uma ideia mais forte para o texto. E aí você pode colocar o Ministério Público em parceria com a sociedade civil, o Ministério da Economia juntamente com a sociedade civil. Então você puxa para o Ministério, você puxa para o governo, mas também puxa para as pessoas no geral. Beleza? Então até a próxima aula, gente. Beijo.